Olá, estamos juntos mais uma vez. Teologia do Corpo, Seed by Seed. Uma sementinha a cada semana, nós já estamos chegando já no finalzinho. Vamos concluir o sexto e último ciclo de catequese de São João Paulo II. E a gente quer pedir para que você seja um agente de evangelização. Com certeza você conhece alguém que pode se beneficiar, que precisa conhecer o plano divino para o amor humano, para viver a sexualidade de uma forma sadia. Então aproveita, compartilha esse conteúdo, fala com essa pessoa, manda uma mensagem num grupo de WhatsApp que você faz parte, para que as pessoas possam conhecer a beleza da sexualidade humana e viver de uma maneira plena e sadia. Nós estamos no último ciclo, sexto e último ciclo, que fala sobre a fecundidade, ou seja, é a sexualidade humana na prática, na forma mais cabal possível. E a gente hoje queria trazer para vocês essa reflexão bonita dos patronos da pureza, São José e Nossa Senhora. Esse trechinho que eu vou compartilhar com vocês está em Mateus capítulo 1, do versículo 18 em diante. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus está conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu em sua casa sua mulher, e não a conheceu, até o dia em que ela deu à luz um filho e ele o chamou com o nome de Jesus. Minha gente, o casamento de José e de Maria foi o verdadeiro aperitivo aqui na Terra daquilo que nós um dia vamos viver lá no céu. Um casamento casto, onde todos nós seremos novamente virgens, nos apresentando diante de Jesus, que é o nosso divino e verdadeiro esposo. Aqui a gente vê o suprassumo da conjugalidade com a virgindade, ou seja, tudo aquilo que o ser humano pode ser, todo o nosso potencial, todo o potencial da nossa sexualidade vivido de forma misteriosamente plena. Em José, Maria e Jesus, na Sagrada Família de Nazaré. Esse é o segredo da gente viver a nossa sexualidade, feminilidade, masculinidade de uma forma perfeita. É colocar Deus no meio, para que Ele seja verdadeiramente o centro das nossas vidas. Hoje, então, nós vamos fechar esse sexto ciclo falando da grande virtude que é a continência nas nossas vidas, a vivência verdadeira da castidade. É verdade. E falar de continência é falar de uma capacidade, porque a continência precisa ser algo vivido e algo que eu preciso me preparar, vamos dizer assim, para viver. Então, a continência é essa capacidade de dominar, controlar e orientar as pulsões que eu tenho de caráter sexual e as suas consequências. Talvez você esteja se perguntando, mas dominar, controlar, não é a mesma coisa? Para dar um exemplo, é fácil de entender. Dominar é uma habilidade generalizada que você tem. Por exemplo, eu dirijo automóveis. Então, eu domino
a possibilidade, eu domino a arte, eu domino a atividade de dirigir. Agora, controlar, eu controlo o carro. Eu controlo o carro quando eu estou dirigindo. Eu controlo ele para a direita, eu controlo ele para a esquerda. Ou seja, quando eu controlo, eu oriento ele para o lado que eu quiser. Então, ter o domínio é ter essa capacidade superior, é ter essa consciência do que é reto moralmente e do que não é reto moralmente. E quando eu tenho essa consciência e quero efetivamente colocar essa capacidade em prática, eu controlo todos aqueles impulsos sexuais e as consequências e oriento eles para onde eu quiser. Então, é muito bonito a conjugação dessas três palavras, que se a gente faz esse paralelo com a capacidade de dirigir, a gente consegue entender bem. Então, quando essa capacidade se torna efetivamente uma ação da minha vontade, aí a continência se torna uma verdadeira virtude, porque é um ato da minha vontade, porque eu domino, eu controlo e eu oriento todas as minhas atitudes como resposta, porque a continência é uma resposta. A continência não é uma ação por primeira. A continência é uma resposta que eu preciso ter a outros estímulos externos e que, se a gente for pensar, todos esses estímulos começam pela nossa mente, porque se, por exemplo, eu não estou vendo, não estou ouvindo, não estou sentindo qualquer coisa que me leve a uma reação desmedida e descontrolada da sexualidade, eu não preciso responder a nada. Então, vem pelas nossas sensações, né? Por isso que a gente fala da realidade sensual. Tudo aquilo que é sensual é aquilo que é ligado à sexualidade, mas que vem até nós através das nossas sensações, seja o olhar, seja o ouvir, seja o tocar. Isso gera em nós. A continência é a resposta que eu dou, tendo consciência de que a sensação pela sensação não vai me levar a nada. Vai ser o desvincular dessas duas realidades humanas que me fazem crescer, que me fazem me tornar um com a minha esposa. Então vejam, a partir do momento que eu domino essa minha vontade, a minha continência se tornou uma verdadeira virtude. E esse domínio, a gente sabe que não é fácil. Quantas pessoas, talvez você conheça, não sei se você passa ou já passou por essa realidade, mas quantas pessoas são viciadas em várias coisas ligadas a uma sexualidade desenfreada. Uma delas, por exemplo, que a gente pode citar aqui, é a pornografia. A pornografia desencadeia uma série de acontecimentos dentro do nosso organismo, de gerar determinadas substâncias que a gente vai ficando cada vez mais agitado, mais estimulado e vai querendo mais. Por quê? Por causa das sensações do olhar, principalmente. A pornografia é algo muito levado pelo olhar, e se a gente não tem essa consciência de saber controlar aquilo que eu vejo, para que eu saiba dar uma resposta através da minha continência verdadeira, eu não vou conseguir me controlar. Então isso é um processo. Todas as pessoas, é como um vício, pessoas que têm vício, por exemplo, com bebida alcoólica. Aquele vício também é gerado por uma série de processos químicos internos que vão fazendo o organismo ter cada vez mais necessidade da bebida alcoólica, para que aquilo vá suprindo e cada vez precisa de mais e vai precisando de mais e de mais e de mais. Então eu preciso efetivamente trabalhar nessa minha educação desse meu autocontrole, em que na minha vontade, porque eu preciso controlar aquilo que eu efetivamente vou querer fazer, nos meus sentimentos, e que emoções eu permitirei que esses sentimentos gerem. Se serão emoções puramente de quem quer me aproveitar de alguém ou de alguma situação, ou se são emoções puras, vividas dentro do amor verdadeiro. E uma coisa que é muito importante é a gente ter em mente que uma vida verdadeiramente virtuosa,
ela não deve ser levada em conta e buscada só no aspecto negativo. O que é isso? É de não fazer alguma coisa. Então, a continência, a abstinência conjugal, por exemplo, uma vida virtuosa, de uma forma geral, não é só não fazer o mal, mas é fazer o bem. Então, não é você simplesmente tirar uma coisa que te dá prazer, não. É o que você vai colocar nesse lugar. Por exemplo, uma vez eu ouvi um padre falando isso, um padre que estuda a teologia do corpo, que gosta muito, que se aprofunda muito nisso. Ele falou assim: como é que a gente vive a castidade de uma maneira verdadeira? É porque é um bando de regras, é um livrinho com um monte de regras. Porque ele falou, se for por causa disso, eu não vivo. Rasga o livro, joga para o alto e vai viver a tua vida do jeito que você quer, seguindo as suas paixões, os seus impulsos. Só que não é isso. Como é que a gente mata um amor? E quando eu digo um amor, não estou falando de um amor bom. Como é que a gente mata o amor que a gente tem, entre aspas, a pornografia? Como é que a gente mata o amor que a gente tem pelo sexo desenfreado? Como é que a gente mata o amor, entre aspas, que a gente tem pela luxúria? Como é que a gente mata a homossexualidade? Ah, mas eu estou me sentindo atraída. Como é que a gente mata tudo isso de ruim? Com um amor ainda maior. Então você precisa de um amor ainda maior. A motivação para não fazer determinadas coisas não é para seguir um código de ética e um conjunto de regras, não. Não é para dar um checklist, uma listinha de afazeres, não. Mas é você procurar aquele que é o motivo e a razão de tudo isso, que é o nosso Deus e Pai, aquele que nos ama, que nos criou, que deu a vida por nós. Ele é o nosso motivo, Ele é o nosso fim último. Quando a gente busca de todos os meios, na nossa imperfeição, amar a Deus sobre todas as coisas, com esse grande amor, a gente consegue abafar, matar esses pequenos e falsos, essas pequenas e falsas caricaturas de amor que as tentações apresentam para a gente, querendo puxar a gente para baixo. Então, viver uma vida virtuosa não é só deixar de fazer o mal, mas é colocar o bem verdadeiro, o amor. Ronaldo falava sobre direcionar, né? Como é que a gente vai canalizar, direcionar o nosso amor? Dependendo do estado de vida em que a gente tenha. A gente tem o desejo. Se eu sou um jovem solteiro, como é que eu vou canalizar o desejo que eu tenho? Você pode cair na masturbação, na homossexualidade, na promiscuidade, na pornografia. Você pode tender para isso? Pode. Ou então, você pode canalizar toda essa sua energia que você iria gastar com coisas que vão te levar para o fundo do poço. Você pode canalizar tudo isso para te ensinar a amar de verdade, ajudando os outros, se doando, trabalhando, estudando, crescendo. Não é o caminho mais fácil, mas é o caminho virtuoso. É mais fácil ficar deitado no sofá. A concupiscência, que é essa má tendência que a gente tem a procurar as coisas pecaminosas, ela vai querer levar a gente para tudo que é vício, de preguiça, de luxúria, de gula, enfim. Mas quando a gente reconhece que, de fato, para a minha vida e para a vida das outras pessoas é muito melhor que eu viva a virtude, então é muito melhor que eu, em vez da preguiça, me exercite. Em vez de ficar nas redes sociais, que eu leia um livro. Em vez de eu ficar falando mal dos outros, que eu fale bem. Em vez de eu ficar fazendo alguma besteira por aí, que eu ajude uma pessoa que precisa de ajuda. Em vez de eu ficar dormindo, que eu vá à missa. Em vez de eu ficar batendo papo com os meus amigos e contando piadas obscenas, que eu faça um momento de adoração. Em vez de eu ficar pecando, que eu me confesse. Então, a vida virtuosa é uma vida que dá trabalho, mas, no final das contas, é o que vale a pena. Porque se a gente não enxerga essa
profundidade, de fato vai ser bastante difícil. Por isso que quando a gente fala em continência, a gente não fala de um ato mecânico. Lembra quando a gente falou de viver os métodos naturais desvinculado de todo o objetivo, de todo o seu caráter ético? Viver a continência também como apenas uma resistência a algo, como um não fazer a algo, é aquele aspecto negativo, como a Tatiana falou. É a mesma coisa, imagine uma realidade, e eu gosto muito de usar os exemplos porque clareiam o nosso entendimento. Imagine a realidade de um casal em que, por alguma razão, um deles traiu o outro. Vamos dizer que o marido tenha traído a esposa, se arrependeu, voltou para casa e a esposa perdoou. Qual é a atitude negativa que esse homem precisa ter a partir de agora? Não voltar a trair. Vai ser uma atitude boa? Sim, mas vai ser uma atitude com um aspecto negativo, não de negativo de ruim, mas negativo de que é aquilo que vai ser feito sem que o bem efetivamente esteja presente. Porque qual vai ser a atitude positiva que ele deve ter? Amar profundamente a sua esposa. Então, existe o aspecto negativo no sentido de deixar de fazer. É negativo porque eu não vou mais fazer, aquele homem que traiu a esposa não vai mais trair a esposa. Então esse é o aspecto negativo. E o aspecto positivo é amar profundamente, principalmente pela gratidão do perdão recebido da sua esposa. Então vejam o aspecto negativo e o aspecto positivo. A continência é a mesma coisa. O aspecto negativo é o não se deixar direcionar, controlar, mas ao contrário, direcionar e controlar e orientar para o bem. Então, esse é o aspecto positivo da continência que cada um de nós é vivido. Agora, eu só terei essa visão de saber que eu preciso direcionar, controlar e orientar todo esse desejo. Imaginem, quando a igreja propõe que a gente viva essa sexualidade intensamente e plenamente no matrimônio, é para que a gente viva essa realidade sem reservas. Sem reservas também no sentido de vivê-la plenamente com a minha esposa. A minha esposa é a pessoa ideal, perfeita, para que eu viva plenamente toda a minha masculinidade, toda a minha sexualidade nesse encontro que é tão belo da masculinidade com a feminilidade. Isso é viver a continência, isso é viver a castidade conjugal, é saber entender esse aspecto positivo e negativo. Com isso, a gente mantém um verdadeiro equilíbrio. Viver a continência nos seus aspectos negativos e nos seus aspectos positivos é manter um equilíbrio entre essa união íntima que eu vivo na minha realidade conjugal com a possibilidade da paternidade e da maternidade. E com isso a gente volta ao grande ensinamento que é a base dos dois aspectos do matrimônio, que é o aspecto unitivo e procriativo. Então, viver essa união íntima é proteger o aspecto unitivo e estar aberto a essa paternidade é viver o aspecto procriativo. Então, vejam como a continência, como aquele amor vivido dentro do matrimônio, como os métodos naturais, ela é benéfica, como todas essas outras realidades, a continência é benéfica não só para o casal, mas ele protege o matrimônio e protege os outros matrimônios e as outras relações e as outras pessoas, porque eu não estou aberto, eu não vou dar chance de um comportamento meu, de um pensamento meu, interferir na minha realidade conjugal, mas também interferir em outras realidades de outras vidas, seja outro matrimônio, seja de uma vida consagrada, de uma pessoa solteira. Então percebam, viver a castidade, e esse convite à castidade é para todos. Hoje em dia, parece que esse convite à castidade só é direcionado para algumas pessoas. A gente ouve um discurso muito forte, principalmente quando se fala da castidade da pessoa que se declara homossexual, como se essa realidade de castidade só fosse direcionada para essa pessoa. Não, a castidade ela é para todos nós. A mesma orientação que a igreja dá para essa pessoa,
para que ela viva a sua castidade, ela dá para os casais, ela dá para os sacerdotes, para os outros solteiros, para os consagrados, porque a castidade, essa continência, dependendo da realidade, ela vai ser vivida de uma determinada forma, ela é convite e orientação que a igreja dá para todos. Tem gente que acha que a continência ou a própria virtude da castidade mesmo, ela é uma escravidão, uma limitação, uma repressão, uma prisão. Ao contrário, a continência, que é a abstinência periódica, quando preciso, de acordo com o seu estado de vida ou com o seu objetivo, e a própria virtude da castidade mesmo, que é aquela que ordena os nossos desejos sexuais, elas nos libertam, elas trazem, sim, a verdadeira liberdade, a liberdade do pecado, do egoísmo, da luxúria. Então, quem acha que ser verdadeiramente livre é você se render e viver todos os desejos que você tenha, os nossos desejos, que são os desejos que vêm do pecado, da nossa natureza decaída, meu amigo, você não poderia ter pior conselheiro na sua vida do que a sua vida de pecado, né? Então, a castidade vem justamente nos libertar de nós mesmos, do mal que nós poderíamos fazer a nós mesmos e a quantas pessoas que estão à nossa volta. A gente pode fazer um comparativo e até em tom de desafio para mostrar quem é verdadeiramente livre. Aquele que se propõe a viver uma sexualidade desenfreada e se entrega e se deixa dominar pelo vício da pornografia, por exemplo, ele, apesar de se considerar livre, ele está fortemente escravizado pela necessidade que ele acabou criando, necessidade até física, não só intelectual, mas necessidade até física de ver pornografia e ver cada vez mais. Isso é fartamente explicado nos livros. Há um tempo atrás, quando essa realidade de acesso à internet, de facilidade, a pornografia só existia em revistas, né? Basicamente em bancas de jornal. Com o advento das tecnologias, do acesso à internet e agora com os tablets, com os smartphones, esse acesso a qualquer tipo de pornografia ficou muito mais facilitado. Mas percebam, da forma como esse crescimento desse acesso à pornografia foi crescendo, na mesma proporção, dizem os especialistas, na minha visão eu diria que até numa proporção maior ainda, foram crescendo as aberrações no que diz respeito à pornografia. Porque a pornografia, na época em que existiam apenas as bancas de jornal e as revistas pornográficas no jornal, a pornografia estava fortemente ligada ao ato sexual explícito de um homem com uma mulher. Com o advento dessa grande gama de oferta, infelizmente, de sexualidade de todos os tipos, como um vício da bebida que começa com uma pequena dose e termina com doses enormes, como o vício do fumo, da droga, que começa com doses pequenas e o organismo vai tendo necessidade de que aquilo cresça espantosamente, isso também aconteceu com a pornografia. Por isso que hoje a gente tem verdadeiras aberrações indizíveis, que não é o caso da gente dizer aqui, mas quem já imaginou, já viu algo parecido, sabe que hoje existem coisas assim inimagináveis, ao ponto de se pensar em imagens pornográficas saindo do âmbito do homem e da mulher, mas entrando no âmbito de um ser humano com um animal. Então vejam a loucura que se tornou, e justamente por isso, foi havendo essa necessidade como um verdadeiro vício, necessidade não por necessidade, mas uma necessidade incontrolável dessa pessoa, retomando o ponto que a gente tratou no início, que ao invés de se tornar livre com a continência, se tornou uma verdadeira escrava, ela não consegue se libertar. Quantos jovens nós conhecemos, quantas pessoas nós conhecemos na prática que sofrem com o problema de vício da pornografia e que tiveram que procurar, inclusive, assistência profissional, de psicólogos, para que pudessem aprender com um profissional a controlar aquela
necessidade que o organismo acabou criando incontrolável. Então, essas pessoas são os verdadeiros escravos. E quem se propõe a viver a continência, que não é fácil de ser vivido, porque as tentações são muitas, né? A nossa sensibilidade e as emoções que são geradas a partir dessa sensibilidade precisam ser educadas com a nossa vontade, com os próprios sentimentos e as emoções. E aí, como a gente faz para se libertar disso? Isso aí é só um exemplo e a gente vê quantas outras coisas ruins, infelizmente, vêm crescendo. O adultério, o aborto, a pedofilia, enfim. Como que a gente se liberta de tudo isso? É exatamente a proposta da teologia do corpo. E aí, nesse fechamento, São João Paulo II vem nos lembrar que a feminilidade e a masculinidade, elas só existem para nos mostrar o que ele chamou, nós já estudamos isso, de significado ou de sentido esponsal do corpo. Nós nascemos para ser esposas e mães. Vocês, homens, nasceram para serem esposos e pais. Seja do ponto de vista biológico ou do ponto de vista espiritual, seja através do sacramento do matrimônio biologicamente fecundo ou através da continência pelo reino de Deus, que é espiritualmente fecunda, não existe outro caminho, não existe. É nós descobrirmos e vivermos esse aspecto puro da nossa sexualidade, puro, sem mancha, sem nada que atrapalhe, vendo a imagem do outro face a face como um espelho, assim como um dia nós conseguiremos ver face a face o nosso Deus. E aí a gente vai entender de uma maneira assim definitiva o que é o amor e a comunhão de vidas. Esse é o fechamento do 6º ciclo da Teologia do Corpo. Só que a gente quer te pedir mais uma coisa. Nós vamos fazer um encerramento, um fechamento geral da Teologia do Corpo no nosso próximo episódio. Então você não pode perder, porque vai ser a síntese de tudo que a gente estudou nessa jornada durante a 2ª temporada do Teologia do Corpo Seed by Seed. É a última sementinha que a gente quer plantar ainda esse ano com vocês. Então fica ligado e não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo. Até a próxima!